Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está todo mundo bem aí? Glória a Deus. Podem sentar, meus amados. Uma alegria e uma satisfação muito grande voltar aqui. Foi rápido, né? Foi o quê? Demorou 2 meses, eu acho? Acho que 2 ou 3 meses, né? Daqui a pouco eu vou ter que trazer dízimo já, trazer a esposa, aí vai ser da igreja já, né? A carteirinha de membro da Livres. Pastor Diego nos fez o convite esses dias atrás para estarmos aqui, e é sempre um prazer poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. Abra aí as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Da última vez nós pregamos sobre o filho pródigo, Lucas capítulo 15. Quem lembra dessa mensagem do filho pródigo? Lembro, né? Só 2 pessoas, podia até repetir ela, né? Só 2 que viu. Mas eu quero pegar Lucas 5. Lucas capítulo de número 5 e o versículo de número 12. É um texto bem conhecido, bem familiar e bem sofrido. Versículo de número 12 do capítulo 5 de Lucas. Quem achou, diga amém. Amém. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto em terra e rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: Eu quero, seja limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Amém? Amém. Queridos, quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e também João, a gente vai encontrar Jesus trabalhando nas mais variadas necessidades da vida das pessoas. Você vai encontrar Jesus indo até a casa de Jairo, ressuscitando a filha dele que estava morta. Você vai observar em Marcos capítulo 10, versículo 46, ele devolvendo as vistas para Bartimeu, que era um cego. Ele grita, ele enfrenta a multidão, ele faz aquele barulho todo. Jesus vai e devolve novamente as vistas para ele. Mateus capítulo 15, versículo 21, você vai ver aquela mulher cirofenícia que sai do seu ambiente familiar e vai atrás de Jesus, gritando, pedindo misericórdia para que ele fosse até a casa dela, ou que ele liberasse uma palavra sobre ela, porque a filha dela estava miseravelmente endemoniada. João capítulo 5, Jesus vai chegar no tanque Betesda, vai observar a um homem que está há 38 anos paralisado, e aí Jesus sabe da história, e ele diz para o homem assim: você quer ficar curado? O homem não entende, e aí ele fala: se você quiser ser curado, pega a sua cama, vai embora para sua casa. Em todos eles você vê graus de dificuldades. Bartimeu é cego e tem que enfrentar a multidão. Jairo, ele é rico e ele tem que lidar com aquele negócio que rico desse meio que tem, né? O orgulho, e vou pedir ajuda, mas a minha filha está morrendo. Ou seja, é uma batalha interna que ele vai ter que enfrentar. Outros, a mulher cirofenícia, nem judia ela era. Ou seja, ela tem que quebrar uma tradição que ela tem para poder ir lá falar com Jesus. O paralítico lá, 38 anos, ele tem que acreditar em um estranho que está liberando uma palavra sobre ele para ser curado. Em todos eles você percebe algumas nuances, matizes de dificuldades diferentes. Um faz uma coisa, outro faz outra. Agora esse texto aqui é difícil, irmão. Esse texto aqui não é só o milagre de Jesus que é impactante, mas o que vem antes do milagre, porque é algo esquisito, porque nós estamos falando de uma doença que, além de ser estigmatizante, era uma doença que isolava as pessoas, né?
a Bíblia fala aqui da lepra, e existia lá em Levíticos capítulo 13, se você ler ele todo, a lei de Moisés tem uma regra específica e rigorosa para quem é leproso. A lepra é uma doença que quem a tem, já tem um atestado de óbito ainda em vida, porque é uma doença que ali naquele momento não tem cura. Então, ser diagnosticado com lepra era já a morte, era como se o sacerdote chegasse para a pessoa, porque lá na lei de Moisés era o seguinte: você levantou de manhã, vou escovar os dentes, e aí você descobre uma mancha lá na pele, nas costas, está meio rosado, está meio esbranquiçado. O que é isso? Irmão, todo mundo aqui tem medo de ficar doente. Ninguém gosta de ficar doente. A gente ficou assim, deu um espirro, a gente já toma um Benegripe. Meu Deus, sai pneumonia, como se Benegripe curasse, né? Mas a gente toma, né? E não vai ter. A gente tem uma neura com doença, porque a gente quer saúde. Você imagina esse homem aqui, irmãos, levanta de manhã como todos nós, parece uma mancha nas costas. O que é alguém que na época de Jesus e antes, na época de Moisés, tem que fazer? Porque o sacerdote também é um agente sanitário da comunidade. Ele não é só alguém que administra a lei de Deus, ele é alguém que também administra a saúde da comunidade. Aí o homem tem que ir até o sacerdote. Ele chega no sacerdote e diz assim: olha, eu levantei de manhã, estou com uma mancha aqui estranha, porque você tem que se preocupar. Aí o sacerdote olha para o camarada: peraí, deixa eu ver. A lei de Moisés tem uma regra com relação a isso. Qual que é? Quarentena. 15 dias. Esse camarada está indo para o serviço. Esse camarada está levando o filho para a escola. Esse camarada está levando a esposa para o trabalho. Aí ele tem que mudar a rotina dele para ficar de quarentena. 15 dias para esperar a evolução dessa mancha. Se ela avança, porque 15 dias é o prazo que a lei de Moisés dá, de 15 a 30 dias. Você já imaginou, irmãos? Você levanta de manhã porque as coisas acontecem de forma inesperada. Você não vai levantar amanhã e vai dizer assim: eu vou levantar amanhã doente. Ninguém faz isso. Mas as circunstâncias, elas não estão sob o nosso controle. A gente não controla as circunstâncias. Isso está fora da nossa alçada. Você imagina esse homem que tem uma família, você imagina esse homem que tem uma história, ter que parar tudo e esperar 15 dias com o coração na mão. Irmão, quem aqui já fez exame sabe do que eu estou falando. O camarada chega e fala assim: você tem que fazer toda a bateria de exame, e faz ressonância, e faz biópsia, e faz não sei o que, e aí o médico fala assim: agora você espera porque vai dar o resultado. Irmão, você vai para a tua casa assim tranquilo, e oh, glória a Deus, eu fiz a biópsia. Você fica assim: o Senhor Jesus tem poder, está amarrado, Jesus, no teu nome há poder, não vai dar nada. E já tem uma coisa que já acelera dentro de você, né? Quem aqui já foi fazer exame normal no posto de saúde, e o médico pega a chapa, né? A chapa. Ele olha para a chapa, olha para você, olha para a chapa, e ele fala assim: irmão, só um dele. Aí você falou assim: meu Deus, é agora, Jesus, se eu pequei algum pecado que eu nem sei qual foi, me perdoa. Não é? Você fica naquela. A gente é neurotizado com doença, irmão. A gente não quer ficar doente. Esse homem tem que parar 15 dias de quarentena, ele tem que ficar num lugar específico. Ele estava indo levar o filho para a escola e não leva mais. Ele estava levando a esposa para o trabalho e não leva mais. Porque a doença aqui, ela é contagiosa, altamente contagiosa. Hoje não, hoje nós temos, mudou até o nome, Hanseníase, você cura, você toma 6 meses, você está curado, zerado, acabou. Mas aqui há 2.000 anos, há 3.000 anos atrás, se alguém tivesse leproso, irmão, acabou a vida dele. Agora você imagina esse camarada voltando 15 dias depois, com o coração na mão, querendo voltar para casa. Ele chega e fala para o sacerdote assim: e vê as minhas costas, já melhorou? O sacerdote chega e entrega a pior notícia da vida dele: você está leproso, você não volta para casa, você nunca mais abraça sua esposa, você nunca mais abraça seus filhos, você nunca mais vive em sociedade. Porque a doença era radical. Era uma situação radical que tinha que se ter.
Irmãos, esse homem aqui, eu estou contando essa história para poder tentar idealizar esse camarada aqui. Porque quando a gente lê o texto, só 2 versículos, então você não tem como imaginar. Mas vamos pensar, porque quando a Bíblia está dizendo aqui, esse homem se aproximou de Jesus, Marcos capítulo 1, versículo 40, o autor vai dizer que ele se aproxima. Se ele se aproxima, ele tem que sair do leprosário, porque esse homem está no leprosário. Esse homem não está andando na rua, com lepra, porque não pode. E se você encontrasse na época de Jesus, ou na época de Moisés, um leproso entrando numa comunidade, sabe o que a lei de Deus dizia? Você tinha que enterrar esse camarada e colocar ele e apedrejá-lo até a morte. É radical, não é? Terrível. Agora, como que esse homem aparece perto de Jesus, irmão? Porque o texto não está dizendo assim, e Jesus, por cargas d'água, levantou de manhã e disse assim, eu vou invadir hoje um leprosário, e o primeiro leproso que chegar, não, irmão, Jesus está cumprindo o seu ministério, e esse homem está lá no leprosário. Agora você vai dizer assim, pastor, quanto tempo demora para a lepra definhar uma pessoa? Porque a lepra, ela destrói tudo que é cartilagem no seu organismo, no seu corpo. Orelha cai, nariz apodrece, os nervos, você perde a sensibilidade, você não sente mais. Quando eu fiz psicologia, a gente trabalhou muito a questão manicomial, e aí tinha muitos leprosos em manicômio, eles se cortavam e não sentia dor, porque os nervos eles são atrofiados e eles perdem a sensibilidade. Ou seja, ele vai zumbificando. Um leproso, conforme o tempo, ele vai zumbificando, ele vai perdendo a orelha, ele vai apodrecendo o nariz, os dentes caem, os nervos apodrecem, não tem mobilidade para poder andar. Agora, como que esse homem chega onde Jesus está se ele não tem mobilidade? Aí você vai dizer assim, pastor, mas a lepra, ela para chegar nesse nível, demora 15 anos. Você percebeu que o autor aqui, que é médico, Lucas, vai dizer que esse homem que chega para Jesus, ele está cheio de lepra, ou seja, ele está no último estágio da doença. Porque a gente vai ler o texto, e fala assim, o leproso ficou leproso, aí ele virou a esquina, trombou com Jesus, Jesus falou assim, eu vou te curar, e ele, não, irmãos, provavelmente esse homem está no leprosário há 15 anos. Porque Lucas, por ser médico, ele deu o relato. Como é que ele chegou perto de Jesus? Estava todo arrebentado. É bem provável que quem falou para Lucas, disse assim, olha, o camarada que Jesus curou, o rapaz estava em estado crítico. Porque pleres, lepra, irmãos, é uma palavrinha grega aqui. Essa palavrinha cheio de lepra é uma palavrinha grega. Pleres, lepra, tomado da cabeça aos pés. No último estágio da doença. Agora nós vamos pensar aqui. É mais difícil alcançar um milagre assim do que só ser cego, não é? É mais difícil receber a cura desse homem aqui do que simplesmente sair de casa com a filha perecendo e trazer Jesus para dentro da sua casa. Você percebeu que aqui, irmãos, além do milagre de Jesus, tem um negócio antes do milagre que a gente tem que pensar. Primeira coisa, como que ele chega? O que tira esse homem do leprosário para ir até onde Jesus está? Essa semana eu estava pensando esse texto, e um pastor amigo meu, ele lançou uma série de mensagens na igreja dele, falando assim, quebrando a maldição do meio. Eu li várias vezes para poder entender, porque eu sou meio tapado. Eu fiquei lendo assim, quebrando a maldição do meio. Quebrando a maldição do meio. Eu fiquei lendo aquele negócio toda. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que série de mensagem maluca é essa que esse amigo meu vai fazer, né? Quebrando a maldição do meio. E aí eu liguei para ele, né? Para dar o atestado que eu não entendi. Falei para ele assim, não entendi. Ele falou assim para mim, o meio tem duas coisas aqui. Aí ele falou assim, eu falei, mas o que é? O meio, o ecossistema, é o lugar onde a pessoa está, que neutraliza potencialidades, que neutraliza aquilo que você pode fazer, e o meio é o meio de um caminho, gente que deixa coisas no meio do caminho, gente que deixa propósitos no meio do caminho, gente que deixa sonhos no meio do caminho, gente que deixa moral no meio do caminho, gente que deixa espiritualidade no meio do caminho. É porque o meio, irmãos, é o lugar mais fácil para você desistir. E aí a gente começa a ter um insight do negócio.
Você percebeu que quando você começa um trabalho é muito bom, mas depois de um certo tempo você está no meio do caminho do seu serviço, quase no meio para você alcançar uma promoção, é a hora que você pensa em mudar de emprego. Acho que aqui eu não vou conseguir subir de cargo. Não, mas você tem 10 anos de empresa. Não, mas eu acho que não é para mim. Você já viu o casamento quando começa, irmão? É um fogo, é um negócio. O cara agarra um extintor desse aqui, leva para casa e joga na mulher, e a mulher joga nele, e aquela festa, não sei o que e tal. 15 anos depois, pastor, o extintor acabou, o fogo acabou, foi tudo, e aquela luta e tal. Porque o meio é crítico. O meio é crítico. Fisicamente, pessoas que passam dos 45 anos, eles tendem a ficar pensativos, porque você está no meio da sua vida. E aí você começa a se questionar: o que eu já construí? O que eu fiz? Você percebeu que tem gente que com 40, 45 anos, que está frustrado, trabalhou a vida inteira, não conseguiu aposentar ainda, o filho não respeita ele, o casamento está ruim, a esposa está devagar, e ele não conseguiu comprar a casa própria ainda, ele quer ir embora para o interior. Ou seja, você percebeu que o meio, ele é extremamente decisivo para você cumprir o propósito ou desistir de tudo. Aí você vai dizer assim: pastor, o que isso tem a ver com o texto? Irmão, observe uma coisa: esse homem é leproso, ele tem dificuldade de mobilidade, ele não tem as articulações, ele não consegue andar. Como que ele chega? Segundo, ele não pode mostrar-se para as pessoas porque ele é leproso. Ele não vai de cara aberta e ele vai andando ou se rastejando, porque se alguém encontra ele numa certa distância, vai dizer assim: ei, um leproso vai contaminar a gente, pega as pedras e mata ele. Como que esse cara chega, irmão? E eu fiquei eu fiquei no texto, eu falei: Jesus, e aí, como é que esse cara chegou aí? Porque o senhor chegou lá e bateu na porta do leprosário e disse: o primeiro que vinha é curado, como é que é? Não, a Bíblia diz que ele se aproxima. Irmão, como é que a gente faz para quebrar a maldição do meio? O tema dessa mensagem é esse: como que a gente quebra esse negócio? Primeira coisa, o que faz você dar o pontapé inicial? O que faz você ter um impulso inicial? Vontade. Nós queremos que Deus faça, mas nós não colocamos vontade nas nossas ações. Você percebeu que a gente está lidando com uma geração que você tem que empurrar, você tem que amarrar e trazer com força. Tem gente que você tem que levar lá na porta da empresa e entregar o currículo junto com ele. Aqui, fulano, esse cara quer trabalhar. Aí o cara tá com aquela cara de morto. Então, querido, dá uma chance para ele. Aí o empregador olha e fala assim: mas isso é uma múmia, isso não trabalha, isso aí tem que levar para o museu, isso aí não tem como. E o cara fala assim: eu quero prosperar. Com esse... Irmão, sabe o que falta em nós? Porque a gente está vendo aqui Jesus trazer um milagre para o homem. A gente não está vendo a vontade desse homem no leprosário se manifestar. E aí você pode olhar e falar assim: pastor, como que eu quebro isso? Irmão, se você não ativar a vontade dentro de você, ninguém vai ter vontade no seu lugar. Nós precisamos ter vontade de fazer as coisas darem certo. Nós estamos aqui, estamos vivendo tempos difíceis, tempos terríveis, tempos tenebrosos, e a gente tem que entrar por aquela porta e pensar assim: Deus, rapaz, essa semana foi terrível. Não tem semana assim que é um inferno? Eu falo: meu Deus, tem semana que... Jesus, e quando vai chegando perto do fim do mês, parece que todos os demônios vêm juntos, assim, você fala: meu pai do céu. Depois, quando chega do dia 20 até o final, é aquela luta, você fica: Jesus, me ajuda, porque do dia 5 ao dia 15 tem até o alívio, né, que é o pagamento e o vale. Depois do dia 20 fica só seco, e às vezes você vem por vir. Amém, o pastor está viajando, vou lá, canto lá, amém, vou escutar uma palavra. Aí alguns falam assim: uma palavrinha, vou escutar uma palavrinha, vou para minha casa, vida que segue, seja o que Deus quiser. Irmãos, eu pensei muito essa mensagem essa semana. Da onde esse cara tirou força para sair? O que passou na mente desse camarada que está terminando a sua vida leproso? Ele vai terminar como um Zé Ninguém, como nada. Esse camarada deixou família há 15 anos. Talvez esse cara nunca conseguiu pegar nos 15 anos na mão da esposa mais.
quem sabe esse cara que está aqui no leprosário não viu o filho crescer, porque ele não pode se aproximar, ele está no lugar de isolamento. Agora, alguma coisa tira ele do chão e vai. Primeiro, vontade. Segundo, irmãos, quem é que suporta 15 anos e não desiste, irmão, para poder agarrar uma oportunidade? Já parou para pensar nisso? Pensa comigo. Você esperaria 15 anos por uma oportunidade, irmão? Porque aqui o cara já está com o atestado de óbito na mão. Ele está vivo, mas ele está com o atestado de óbito. Porque o sacerdote disse assim: você vai ter que morrer lá. E vai ser enterrado como ninguém, porque ninguém vai em velório de leproso, irmão. Então esse camarada, ele já está com o atestado de óbito na mão. Não tem cura, a sua doença não tem cura, o seu fim é junto com outros leprosos, porque eles viviam. Você percebeu que Jesus cura 10 leprosos, só um volta. Os leprosos, eles tinham um leprosário, eles tinham um lugar de ajuntamento deles, que eles ficavam, eles se juntavam, eles iam morrendo ali entre eles. Agora pensa uma coisa, irmão, essa doença já consumiu 15 anos da vida desse homem. Ele perde provavelmente a orelha, o nariz dele está podre, não tem mobilidade, mas ele resiste 15 anos para poder ter essa oportunidade, irmão. Pastor, como é que eu quebro a maldição do meio? Aprenda a resistir a adversidades. Tem gente que está se entregando muito rápido, irmão. Tem gente que está entregando os pontos muito rápido. Não, pastor, não aguento mais sofrer. Quanto tempo você está sofrendo? 15 dias. Não suporto mais. Eu já falei com Jesus que é tudo ou nada. Calma, 15 dias ainda. Eu tenho uma amiga minha de Brasília, pastora Regina. Ela já é o segundo tratamento de câncer que ela faz. Ela teve primeiro no sangue e agora foi para os ossos. Irmão, eu não sei nem como é que é a cabeça de uma pessoa dessa. E ela vai para quimioterapia. E esses dias atrás o carro quebrou dela, né? Que ela quebrou. Aí eu estava mandando mensagem para ela, falou para mim assim: pastor, hoje o dia está abençoado. Estou indo para a quimioterapia, o pneu quebrou, o pneu estourou e eu estou trocando com o carro andando. E aquela coisa, com aquele bom humor, com aquela. Eu falei assim: querida, você está indo fazer o tratamento da quimioterapia, onde é que você tira isso? Ela falou: estou resistindo, pastor, porque eu sei que Deus pode. Eu estou resistindo porque eu sei que Deus é poderoso para fazer. Enquanto Deus não faz, eu não me entrego. Enquanto Deus não faz, eu vou para a químio. Tem gente que falou assim: mas aí você está orando, então por que você vai para a químio? Eu vou para a químio porque eu estou resistindo. Eu vou para a radioterapia, eu tomo aquela bomba de remédio, eu fico 5, 6 dias, uma semana de cama, eu não consigo nem levantar, mas eu estou resistindo à enfermidade, porque eu sei que quando Deus quer... Irmãos, nós precisamos aprender a resistir a adversidades. Nós somos o povo que resiste. Nós somos o povo que não desiste fácil. Você lembra da velha guarda, aquela turma antiga, perigosa, de ciclo de oração de antigamente, irmão? Aquele povo é um perigo. Aquelas velhinhas com coque na cabeça, com lenço na cabeça, irmão, aquilo é um terror. Você chega com cara de coitada, ela levanta a cabeça. Você chega querendo se colocar de vítima, ela fala assim: vem para a oração. Você percebeu que a minha mãe é dessas? Tem dia que minha mãe é viúva, né? Não sei o quê, e tem dia que eu desço na casa dela, que eu moro em cima, ela mora. Tem hora que eu abro a porta, ela está assim: é hoje, Jesus. Uma velhinha, irmão, 65 anos, é hoje. E eu olho para ela assim, eu falei: a senhora tá? E ela: eu estou crendo, vai acontecer. Deus vai fazer, o fulano não sei o quê, e eu fiz o voto. E eu estou orando, essa madrugada toda eu orei. Deus vai, irmão, é batata. O celularzinho dela, ela tem até dificuldade. Ela falou: meu filho, esse áudio aqui, ela em vez de ouvir, ela gruda e manda para outra pessoa, e vira aquela confusão. E ela mandaram aqui um testemunho da oração, que eu estou orando de madrugada para Deus curar o fulano. E eu fui orando, e aí vai, e eu, meu Deus, que pega o som. E aí a pessoa ligou: muito obrigado, irmã Cleusa. Eu estou aqui com o atestado aqui do negócio na mão, Deus me curou. Irmão, nós precisamos aprender a resistir à dificuldade. Uma geração, sabe aquela geração frágil de eu estou com medo. Um monte de crente com medo, irmão, assustado, com assombração. Eu vi um vulto aqui, sangue de Jesus tem poder. Que isso, irmão?
uma geração que qualquer coisa ele fala: não vou mais, não quero mais, eu vou desistir, eu vou entregar, não faço, não conta comigo, não quero mais participar do grupo, não quero mais fazer isso, porque eu estou ofendido, porque eu estou... Não, aprenda, é na adversidade que você resiste. Está sangrando? Fica ali no seu canto, fica no seu canto, irmão. Reconheça que Deus é um Deus de oportunidades. Esse homem resistiu 15 anos. O que ele tem que fazer para ir aonde Jesus está, irmão? A terceira coisa, que é uma quebra de maldição do meio. Pastor, já é duas coisas: eu tenho que ter vontade e eu tenho que resistir. Qual que é a terceira? Você tem que ter coragem. Irmãos, não é fácil. Olha só, observe isso aqui. Não é fácil você tomar uma atitude de vencedor no meio de gente leprosa. Porque esse cara não está sozinho no leprosário, ele tem outros. Você imagina esse homem aqui, olhando de longe Jesus. Ele olha para um lado, o cara está com a orelha caindo. Ele olha para o outro aqui, o cara já está morrendo. Ele olha para frente e o nariz do outro está podre. Ele olha para trás, o cara já está agonizando. Aí ele olha e fala assim: gente, eu vou falar com Jesus. Quem desses aqui vai dizer assim: parabéns, hoje é teu dia, hoje é o dia do teu milagre? Irmão, você está do lado de gente que está morrendo. Você está do lado de gente que está perdendo orelha, perdendo nariz, está morrendo. Você acha que alguém vai falar assim: oxe, rapaz, que maravilha, hein? Senti Deus nisso. Você percebeu que para tomar uma decisão de sair do leprosário e vir aonde Jesus está, você tem que ter coragem de romper com o meio. Você tem que ter coragem de olhar para Jesus e fechar os ouvidos para quem está aqui. Você já percebeu que quando você tem uma atitude de, quando Deus te fala assim, vai, aí você fala assim para alguém: rapaz, Deus falou comigo. Você já viu que tem gente que fica com aquela cara de sonso assim? Amém, vai, oh, muito bom sua atitude, muito boa, oh, Deus é contigo. Mas pelo rosto a pessoa já está falando assim: isso não vai adiantar nada. Minha mãe e meu pai eram alcoólatra, se converteu bêbado em 87. Eu estava do lado dele, eu tinha 4 anos. Ele levantou as duas mãos, balançou, e eu estava do lado dele, segurei nas pernas dele para ele não cair. Minha mãe, que já era do círculo de oração, porque minha mãe parece que ela é eterna, e toda vez que eu cito coisa antiga, ela está lá. Acabou o culto, a irmã falou para minha mãe assim: o seu marido veio para Jesus, meu pai era afastado, mas ele é alcoólatra, ele bebe. Como é que ele está bêbado? Minha mãe falou assim: mas não tem problema. Se ele levantou a mão lá na frente do altar, eu já estou orando há 10 anos. Se ele levantou a mão lá na frente do altar, e mesmo que ele balançou e tal, mas a partir de hoje ele não bebe e não fuma. Aí as irmãzinhas, né? Irmã, amém. Tipo assim, Era um sábado, culto de jovem. Meu pai chegou em casa, eu tenho essa imagem na minha cabeça, 4 anos. Meu pai chegou e falou para minha mãe assim: pega o meu maço de cigarro, que está embaixo daquele negocinho da pia, da cozinha, que meu pai deixava embaixo. Minha mãe falou: o que você vai fazer? Pega lá para mim. Aí minha mãe pegou aquele maço que vinha não sei quanto, que um monte de demônio embalado. Daqui. Meu pai pegou e fez assim, ó. Jogou no lixo. Todo domingo de manhã meu pai ia para a praia com o vizinho dele, que era um amigo da bagaceira. 8 horas da manhã, o amigo dele, vizinho: Zé, tá com a caminhonete aqui, vamos para a praia. À tarde a gente volta. Meu pai falou assim: não vou. O que aconteceu? Você está doente? Não, aceitei Jesus. De 1987 até 2016, quando ele morreu nos meus braços dentro do hospital, ele nunca fumou mais e nunca colocou álcool na boca. Você tem que vencer o meio. Você tem que vencer gente que olha para você e acha que você não tem condição de alcançar. Porque você acha que algum leproso aqui motivou ele, irmão? É isso mesmo. Eu estou morrendo aqui, minha orelha acabou de cair, mas você pode mudar a tua história. E tem coisas que você tem que ter coragem para romper com isso. Porque o meio é forte, irmão. O meio é poderoso. O meio molda a gente. O meio, ele vai diminuindo você. Se você convive com gente sonhadora, batalhadora, gente que vai, você avança. Mas se você convive com gente medíocre, você afunda.
Eu dou palestra para jovens, irmão. A maioria de jovens, quando você vai falar assim, eu entrei para as drogas, comecei a fumar maconha, virei maconheiro, não sei o quê. Tem um amigo miserável que foi lá e mexeu com ele. Aí você fala assim, por que você entrou nisso? Amigo, amizade. Vou para a faculdade, sexta-feira é happy hour, aí eu bebo, aí eu não sei o que, vou para a casa da luz vermelha, vou fumar, não sei o que, aí a vida do cara vira um inferno. O meio, ou ele te potencializa, ou ele te afunda. Por isso que esse ambiente aqui, irmão, esse ambiente aqui é maravilhoso. Por isso que a igreja reunida aqui é algo poderoso que o diabo está querendo neutralizar. Porque você chega aqui cansado, talvez você chegue aqui estressado, talvez você chegue aqui ouvindo tanta miséria lá fora, e quando você chega aqui, você encontra o irmão e fala assim, levanta a cabeça, vai dar certo. Você chega aqui e você ouve o louvor de que Deus é o Deus que trabalha em favor daqueles que esperam. Você está aqui ouvindo a palavra, você volta para a tua casa e fala assim, vai acontecer porque Deus é fiel. Agora fica na tua casa no grupo de WhatsApp resmungando para você ver, irmão. Fica lá vomitando coisa no Face. Estou aqui sozinho em pleno domingo. Olha a minha vida. Porque o irmão, Facebook, esse troço, Instagram, esses negócios, o povo gosta de gente fracassada. O povo gosta. Coloca lá, irmão. Estou indo para Dubai. Acabei de pegar o voo. Vou para Dubai, vou para não sei o que, vou para as Arábia, vou para Fernando de Noronha. Tem 2 pessoas que comentam, amém, amém. A inveja, ninguém quer que você vai. Mas coloca lá no Face. Estou doente, descobri uma doença ruim. Há uma fila de gente. Conta comigo, nunca falou, conta nada, irmão, esquece. Estou com você, Deus é contigo. Aquele monte de gente falando isso mesmo. Sabe por quê? Porque gente, irmãos, gosta de ter pena dos outros. A gente tem dificuldade de aceitar o sucesso dos outros, mas a miséria, isso mesmo, porque a gente tem aquela sensação, ainda bem que não é comigo. Aí você descarrega, é isso mesmo, Deus é bom, você vai melhorar. É esse meio aqui, ó, que a gente se levanta. É aqui que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Irmão, não tem lugar melhor do que a casa de Deus. Porque muitas vezes você chega aqui quebrado, estraçalhado. Você sai daqui restaurado, curado, cheio do Espírito Santo. Você sai daqui liberto. Você volta para a tua casa em pleno domingo e fala assim, gente, que coisa, que culto. Esse homem tem que romper essa maldição. Qual que é? Você tem que ter coragem para romper o meio. Qual que é a quarta coisa? Para a gente chegar no texto que realmente importa. Você tem que aprender a ir até o fim em determinadas situações, irmão. Ontem eu preguei para casais. Estou num mês de casais. Todo sábado estou pregando para casais. Não sei o que, seminário, festa, não sei o que, tal, palestra. Qual que é a nossa maior dificuldade, irmão? De casado? É terminar bem. Eu vi um senhorzinho falou para mim assim, pastor, eu estou acho que 47, 48, uma coisinha, entre 47 e 48, 47, 48 anos de casado. Mas ele falou com alegria, assim, do lado da senhorinha dele, e a velhinha falou, esse mesmo, estamos casados, não sei o que e tal. E eu fiquei assim, rapaz, eu estou com 14 anos de casado, eu olhei para ele, e eu peguei e comecei a absorver experiência, porque ele tem experiência, já tem 47 anos, eu estou só com 14, e ele falou, tem paciência, tem que ceder, tem que arrumar, tem que orar, tem que buscar, não sei o quê. Aí ele falou uma coisa para mim que foi a chave, ele falou assim, porque quando eu casei com ela, né, amor, é assim, é isso mesmo, e ela falou assim, eu falei para ela, eu quero terminar bem. Irmão, a gente começa coisas boas, a gente começa bem, a gente tem dificuldade de terminar bem. A gente começa bem no serviço e sai pela porta dos fundos. Eu não quero mais trabalhar aqui, eu vou começar a chegar atrasado. Aí sai, irmão, como um crente pilantra. Contratei esse camarada aqui, 2 anos depois chega atrasado, tudo porque ele quer ser mandado embora. A gente tem dificuldade de terminar bem, irmão. A gente no meio do caminho para frente, a gente fica fazendo... Você percebeu quando alguém sai da igreja? A maioria não sai pela porta da frente, querido, estou saindo, estou indo para outra igreja, o meu tempo aqui acabou. Não, ele sai, não dá satisfação para ninguém, não quer saber de nada, não liga para ninguém. O pastor fica falando, meu Deus, morreu, cadê o cara? Não sei, ninguém acha ele, mas ele não é daqui, ele não toca aqui, não mexe aqui. Não, mas ele sumiu. Termina bem. Termina bem.
Esse camarada, ele sai do leprosário e ele tem uma coisa na cabeça dele. Só tem duas opções aqui, irmãos. Só tem duas opções. Ou eu morro no meio do caminho, porque alguém vai me reconhecer, e eu morro. Mas eu morro fora do leprosário. Eu morro como alguém que tentou. Eu morro como alguém que não aceitou essa circunstância. Eu morri no meio do caminho. E o leproso foi apedrejado. E porque ele foi... Tá, tudo bem. Aí alguém pode falar: e aí, pastor, morreu, mas ele tentou. Porque a pior coisa, irmão, é quando você sabe que tem condições de ir, e você é covarde e não vai. Não, do jeito que tá bom aqui, pastor, graças a Deus que pior não fica, então tá ótimo. Esse cara arrisca tudo, e ele vai. Agora, como é que ele vai, irmão? Ele não vai de peito aberto, pensa comigo. Porque se ele é leproso, e todo mundo sabe que se reconhecer ele morre apedrejado, é bem provável que ele não vai com a cara e a coragem. É isso aí, sai da minha frente todo mundo que eu vou... Não. Você percebeu que aqui tem uma decisão que você precisa romper com o meio aqui. Qual que é? Você precisa ter uma estratégia, irmão. E essa quarta questão aqui, eu quero que você guarde isso, porque nós estamos perdendo algo que Deus tem para nos dar, porque a gente não usa de estratégia. Tem coisa que você tem que fechar a boca e ninguém saber. Tem coisas que você tem que ficar calado. Você vai comprar um apartamento da planta, fica quieto. Você vai trocar de carro, vai aproveitar essa promoção relâmpago de uma semana, fica quieto. Para ninguém chamar você de besta, para você ser bobo, né? Se você tem alguma coisa para fazer importante da tua história, usa de estratégia. Não solte isso para os outros. Porque a gente tem uma coisa assim que a gente quer mostrar. Calma, irmão, calma. Deus não fez ainda. Deus não concretizou ainda. Você está no meio do projeto. Então é melhor você ficar quieto. Nós perdemos. Quantas eu perdi pela causa da minha boca grande. Deus ia fazer, mas eu fui lá e falei. Vou falar logo, porque eu vou falar, agradecer antes. Você não recebeu, não agradece antes não. Eu estou aqui porque eu quero falar antes já. Eu quero contar antes, irmãos, que eu vou entrar na empresa, na Mercedes-Benz, e eu quero contar aqui os irmãos da glória, porque eu vou entrar, eu já estou contando antes. Você já entrou, irmão? Não, eu vou fazer entrevista. Fica quieto. A gente tem essa mania de contar uma coisa, enquanto o processo ainda está em andamento. O cara ficou quieto, eu vou usar de estratégia, se me descobrir eu estou morto. Você imagina um homem saindo do leprosário aqui, irmão, coloca um troço na cara, com dificuldade, ele se envolve com alguma coisa, ele fica atrás de uma árvore, ele fica aqui, os outros ficaram. Atitude corajosa não é todo mundo que tem, e ele vai se escondendo aqui, vai se escondendo ali, com dificuldade, ele vai com estratégia, ele se esconde debaixo de uma árvore. Quando Jesus passa, ele joga no chão, porque nos pés de Jesus não tem quem tira. Quando você chegar na presença de Deus, não tem demônio que te arranca de lá. O cara agarrou, irmão, os pés, pum. Quando alguém olha e fala assim: eita, é o leproso, todo mundo se afasta. E agora, joga a pedra como se ele está no pé de Jesus? Quem é que tem coragem de pegar uma pedra e jogar na cabeça de um cara que está aos pés de Jesus? Mas para chegar lá, quando ele chega aos pés de Jesus, irmão, o que ele faz? Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Irmão, esse homem orou melhor do que muito crente hoje, que quer mandar em Deus. Esse leproso aqui orou muito melhor do que esses crentes moderninhos, que acham que decreta as coisas e Deus é obrigado a fazer. Que a gente está vivendo uma geração que a gente está mandando no céu. Pode descer, desce daí, ó, desce. Manda o outro, que esse aí está muito esquisito. Ele está com a asa meio quebrada. Traz outro. Parece que a gente tem, né? Aí Jesus fala assim: manda bem, não quero essa não, Ei, não, essa não, Jesus. Essa não, por favor. É aquela outra, atrás do trono lá que ninguém viu. A gente tá. Peraí, irmão, que mundo que a gente está, irmão? A gente encontra um monte de profeta minha tigela aí decretando. Não sei o quê. Quem é que tem poder de decretar alguma coisa aqui, irmão? Como é que eu posso abrir a minha boca e falar assim: vai acontecer tal coisa assim, eu decreto? Quem sou eu, um comedor de feijão, para decretar alguma coisa?
Esse camarada está aos pés de Jesus, ele só tem uma chance, então você tem que acertar. Irmãos, o evangelho é inteligência, o evangelho é estratégia, o evangelho é você ficar quieto em alguns momentos da tua história. Quando esse homem está aos pés de Jesus, ninguém pode apedrejar, ele vai falar assim: então, eu estou aqui, foi difícil. Não, Senhor. Irmão, essa palavra Senhor aqui não é você, porque a gente está mudando, né? Hoje você e Senhor, tudo é a mesma coisa. Essa palavra Senhor aqui é Kyrios. Kyrios. Sabe o que essa palavra Kyrios significa? Senhor absoluto, soberano, o que reina, o que manda, o que tem autoridade, o que tem poder, o que fecha e ninguém abre, o que abre e ninguém fecha. Esse Senhor aqui, irmãos, ele está falando que ele é Deus, porque a gente está tratando Jesus como um cara, a gente está tratando Jesus como adolescente. Eu já fui em vários eventos de jovem, cara, e aí, sei o quê? Aí eu falei: o que vocês estão cantando, gente? Porque a gente quer ser, né? A gente quer ser atualizado, a gente fica idiota. A gente fica tratando Jesus que nem um universitário de cabelo pintado. A gente está tratando Jesus que nem um amigo da escola que joga PlayStation. Não, irmão, o Deus que nós servimos, ele está acima de tudo. Os 4 anciãos, os 24 anciãos, os anjos, os querubins estão gritando, estão dizendo incansavelmente na eternidade: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E como eu chamo ele de cara aqui embaixo. Não, é que Jesus é atualizado, Jesus está moderno, é hippie, Jesus é movimento hippie. Vai ver hippie lá no fogo, porque tudo está liberado, né? Aí eu falei para o pastor assim: que negócio é esse? Que cada hino esquisito desse aí, rapaz? Né? Porque o jovem, né? Porque jovem é jovem, jovem é ser humano, jovem é adorador. Um papel de besta desse aí. O cara chegou e falou para Jesus: irmão, olha, aqui ó, nos pés, leproso, nariz podre, orelha caindo, nervos atrofiados, todo mundo com pedra na mão, e ele está aos pés de Jesus dizendo assim: Senhor, se quiseres, o Senhor tem poder para me curar. Irmão, você tem muito menos e está duvidando. Esse cara está no fim da vida. Para quem está olhando de fora, está falando assim: esse cara está fazendo o quê? Esse zumbi. Mas ele está dizendo assim: pode reverter se o Senhor quiser. E Deus está falando para você hoje: eu posso reverter, porque quem controla sou eu. Eu posso mudar essa situação, porque quem manda sou eu. Irmão, nós não servimos um Deus que fica: mas isso aí não. Se quiseres bem, podes limpar-me. Minha parte eu fiz. Tive coragem, resisti, tive vontade, tive estratégia e orei. Seja feita a tua vontade. Se o Senhor não liberar uma palavra aqui para mudar minha história, eu morro aqui apedrejado agora, porque eu não tenho mais saída. Todo mundo já sabe quem eu sou. Se o Senhor não me curar, o Senhor vai ver a minha morte aqui, porque se o Senhor sair de perto de mim, as pedras voarão na minha direção e eu morro. Mas eu estou aqui, e eu peço que seja feita a tua vontade e não a minha. Se eu tiver que morrer apedrejado, tá bom, eu tentei. Mas se o Senhor liberar uma palavra, nunca mais eu volto para o leprosário. Sabe o que Jesus faz? Isso aqui é fantástico. Olha só, o versículo está dizendo assim: Jesus, versículo 13, estendendo a mão. Ai, irmão, que coisa doida. Jesus está aqui, o cara está nos pés, a multidão está em volta, o camarada está aqui definhando. Jesus estende, Jesus estende a mão e toca nele. Algumas traduções mais detalhistas diz que Jesus levanta esse homem e dá um abraço nele. Sabe o que acontece aqui? A inversão da lógica. Porque é isso que Deus faz. Se todo mundo que toca num leproso fica leproso,
Se todo mundo que tem contato com o leproso fica leproso, Jesus inverte, porque agora o leproso toca em Jesus, mas é Jesus que libera. É isso que Deus está fazendo aqui hoje. Deus está invertendo a lógica na vida de alguém aqui. Não, mas vai terminar desse jeito, mas eu vou entrar e vou reverter essa situação. E Jesus só disse uma coisa: eu quero. E quando Deus quer, acabou, irmão. Quando Deus quer, não tem governo que impeça. Quando Deus quer, não tem demônio que impeça. Quando Deus quer, não tem invejoso que impeça. Quando Deus quer, não tem ninguém no céu, no inferno, na terra, em lugar nenhum do planeta e em qualquer lugar que vai dizer assim: não consegue. Jesus libera uma palavra. Irmão, você já parou para pensar uma coisa aqui? Quando Jesus abraça esse homem está mal cheiroso, cheio de pus, ele está com o nariz podre, ele está com os nervos todos atrofiados, mas quando Jesus abraça ele, diz: eu quero. Todo o corpo daquele homem naquele momento é restaurado. Quando você olha por esse prisma, você fala assim: gente, é espetacular isso. Porque agora quando Jesus solta ele, diz assim: ó, acabou. Se apresenta para o sacerdote e volta para a sua vida. Você imagina esse cara indo lá para o sacerdote, irmão, 15 anos depois, andando normal. O sacerdote olha e fala assim: ei, ele está vindo. O leproso que eu dei o atestado de óbito para ele está vindo. Então, como é que ele está vindo? Não, querido, a graça abraçou ele. A graça, você não está sabendo, não? Não. A graça encontrou ele. Ele está vindo só para você dar outro atestado para ele de curado. Irmãos, o nosso Deus é fiel. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus pode fazer muito mais do que nós imaginamos. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu creio que o Espírito Santo pode ir aonde nós não podemos ir. Eu sei que o Espírito Santo pode ir dentro da tua casa hoje. Eu sei que o Espírito Santo tem condições de eliminar, destruir, desfazer toda a obra das trevas sobre as nossas vidas. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Bendito Deus e eterno Pai. Senhor, esta palavra simples e objetiva alcançou os nossos corações. Ó Deus, que a tua unção, a tua graça e a tua presença nos acompanhem. Ó Deus, a tua igreja está aqui porque nós cremos na tua palavra. Continue abençoando os teus servos, continue abençoando a tua igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E uma salva de palmas a Cristo, o nosso Senhor.